יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, estamos de volta aqui, dando seguimento, né? E agora nós vamos entrar numa área bastante densa. Eu pediria de vocês a máxima atenção, porque nós vamos discutirmos, compartilharmos assuntos bastante complicados para entendimento. Não é difícil, só ter atenção que dá para a gente entender. Inclusive, nós vamos entrar num assunto, já me referi anteriormente, que eu ainda não alcancei a explicação. Tenho orado, tenho buscado, eu sei que tem um mistério aqui, eu sei que tem uma revelação aqui, mas se alguém por acaso souber, alguém por acaso tiver, por favor, compartilhe comigo, porque eu não consegui ainda. Mas vamos ver lá, vamos chegar lá. Vamos passar agora para o capítulo 2, quando o título dele é A Formação do Homem, que vai ser também algo maravilhoso. Depois do homem, a formação da mulher, revelações, inúmeras revelações. Um texto maravilhoso, vale a pena a gente comentar e discuti-lo lentamente, pausadamente. Então, isso nós vamos começar agora. Então, nós vemos capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Versículo 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Isso aqui, na realidade, é uma maneira, é uma expressão do Senhor para que nós possamos entender e alcançar. Quando o Senhor diz que foram acabados os céus e a terra, e seu exército, tudo bem, ele finalizou, ele fechou. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Na realidade, isso é apenas para nosso entendimento. Mas o Senhor não se cansa, o Senhor é onisciente, é onipotente, é onipresente. Então, não tem por que o Senhor ter se cansado na criação. Mas é para que nós entendamos o trabalho que ele teve. Porque, como nós já vimos lá anteriormente, né, aquela expressão do havrá que davrá, quer dizer, crio enquanto eu falo. E depois nós vamos ver João confirmando também que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, que é o Senhor Jesus, operando na criação. Então isso é só para nós termos uma ideia dessa amplitude, dessa coisa maravilhosa, extensa, profunda, a criação de um universo, tudo através da sua palavra, tudo através do poder da sua palavra. Então, nós podemos entender que esse cansaço aí é só uma figura de linguagem. E aí, nós vamos ver então que ele abençoa, né, e santifica,
porque nesse dia ele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Agora, nós vamos entrar agora para um complexo aqui, para uma pedreira que a gente vai poder discutir também e nós vamos tentar explicar na medida do possível. Então vai iniciar no versículo 4, Gênesis 2, 4. Marque esse versículo. Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Aqui nós vamos ver duas expressões que até então não havia sido empregado, não havia sido mensurado, não havia sido mencionado, que é, quando se refere a essa palavra Gênesis, essa palavra no hebraico é o Toldot, escreve-se Toledot. O Toldot, ele significa a genealogia, ele significa a geração, ele significa a origem. E aqui ele foi traduzido como Gênese. Essa palavra Toldot, quer dizer, no português seria Toledot, mas no hebraico Toldot, essa palavra ela vai agora continuar por um longo período na palavra. É a primeira vez que ela é mencionada. E a segunda coisa aqui que chama a atenção é de que aparece aqui quando o Senhor Deus, o Senhor aqui em letra maiúscula. Até então, nós temos Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus determinou, Deus mandou fazer, Deus abençoou. E esse Deus no texto em hebraico é Elohim. Falamos isso já no início, quando lá em Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, esse Deus aqui é traduzido apenas como Deus. Nessa parte agora, 2:4, capítulo 2, versículo 4, aparece não mais Elohim, aparece o tetragrama sagrado, o nome poderoso de Deus, que foi traduzido como Senhor em letra maiúscula, como o Senhor Deus. Deus continuou, chamado de tetragrama sagrado, era um nome poderoso, impronunciável de Deus, do Senhor Deus. E isso aqui, o aparecimento, o início dessa palavra, Toldot, associado ao tetragrama sagrado, o Senhor não mais é citado como sendo Elohim, ele é citado como seu próprio nome, com o seu nome verdadeiro, mas impronunciável, que o judeu não pronuncia. E nós vamos ver que isto tem uma justificativa. Aí, para entendermos isso, nós vamos ver Êxodo 3:4. Nós vamos dar uma passadinha na frente, vamos dar uma adiantada para entendermos a expressão e o que significa esse tetragrama sagrado. Nós vamos colocar também, depois no vídeo aí, a expressão, o tetragrama sagrado, a pronúncia dele no hebraico, R-E, Axé e R-E, mas nós vamos detalhar com mais detalhes aí, nós vamos especificar melhor. Mas eu estou agora fazendo um panorama para que vocês tenham uma noção do que isso significa ou do que isso pode significar, porque eu não alcancei o significado disso. Essa mudança do nome do Senhor, não alcancei, associado com a expressão Toldot, Gênesis, genealogia, origem. Então eu não alcancei. Mas estou buscando, continuo orando, mas vamos continuar. Para nós entendermos, nós temos Êxodo capítulo 3, versículo 4. Estão lembrados dessa história?
Moisés estava tomando conta do rebanho do seu sogro, Jetro, levou nesse dia para trás do deserto, até o Monte Horebe, o Monte de Deus, e ali ele viu a sarça queimando. A sarça queimar, ou arvoredos queimar, ou arbustos queimar no deserto, isso é muito comum, porque devido ao calor intenso, o ressecamento das folhas, pode iniciar com a incidência do sol, uma combustão, uma queima espontânea. Isso não é novidade no deserto. E nós temos aqui, inclusive em áreas mais secas, no Nordeste, nós temos ocasiões em que iniciam queimadas na África espontâneas. Então, essa sarça ardendo aqui no deserto, isso não é novidade. A novidade é que quando acontece uma queimada, a queima até virar cinzas, as árvores são destruídas, os arbustos são destruídos, são queimados, viram cinzas, desaparecem. Mas aqui, Moisés olhava e a sarça não se consumia, não havia queima completa dali. Era um fenômeno, um fenômeno sobrenatural. Isso chama a atenção de Moisés. E Moisés vai se dirigir para lá, quando chama a atenção, ele vai se aproximar, e o Senhor diz a ele que ele parasse e tirasse a sua sandália, porque aquela terra era uma terra santa. Santa por quê? Pela presença do Senhor. Aonde está o Senhor, torna-se um lugar santo, aonde Ele está presente. Mas o Senhor aqui está chamando Moisés, comissionando Moisés a ir até o Egito para tirar o povo do Egito do cativeiro. Isso foi uma promessa que ele havia feito aos patriarcas. Ele tinha falado em Gênesis capítulo 15, ele avisou a Abraão que a sua descendência, a 4ª geração, iria ser cativo no país, e esse país iria sofrer as consequências, e esse país, eles iriam sair de lá com a mão forte do Senhor, inclusive com a boa situação. Então, na realidade, se nós depois vamos ver, o período em que o Israel ficou lá no Egito, quando ele sai, praticamente os egípcios pagam a ele. Fazem uma retribuição imensa. Eles não saíram, eles foram escravizados, mas quando eles saem, eles recebem uma quantidade imensa de valores, através de joias, pedras preciosas e tudo isso, que terminou recebendo pelo trabalho que eles fizeram. Até nisso o Senhor foi maravilhoso com o seu povo. Mas, então aqui, o Senhor chama Moisés, e aí nós vamos chegar lá depois, não vou entrar em detalhe, eu só quero me referir aqui, versículo 14. Então, Moisés questionou com o Senhor, que ele não era capacitado, o Senhor disse que fosse, e que o Senhor ia dar a ele condições, ia capacitá-lo com poderes, mas chegou um momento em que ele disse: mas Senhor, eu vou para lá e vou dizer para o povo lá, olha, eu estou aqui, o Deus de vocês, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me mandou. E ele perguntaram: mas qual é o nome? Aí o Senhor disse para ele: eu sou. Ou eu sou o que sou, ou eu sou, que na realidade, quando nós vamos ver no original, a palavra correta seria: eu serei o que serei. É no futuro. É o mesmo sentido, o mesmo significado. Eu sou o que sou, para eu serei o que serei. Que essa seria a tradução correta do hebraico. Erie, Axé, Erie.
E nisso aí, o Senhor está se declarando, se nominando Ele próprio, dando o seu nome, com o tetragrama sagrado, que é o nome do Senhor, o verdadeiro nome do Senhor Deus. Então, quando nós vemos essa passagem aqui, nós vamos ver que Moisés entende isso aí. No caso, Moisés vai, todos nós sabemos, né, toda a trajetória, e nós vamos depois comentar sobre isso quando chegarmos em Êxodo. Mas vamos voltar aqui agora para o nosso texto, que tem muito assunto para nós comentarmos, e eu quero então aproveitar e poder dar seguimento aqui. Muito bem, então vamos aí continuando. O que significa esse tetragrama sagrado? Ele é formado por 4 consoantes. Lembre-se que no hebraico antigo não tinha vogal, né? A vogal foi criado depois por uma família chamada os maçoretas, que eram copistas, e que criaram um código com sinais para tornar mais fácil a pronúncia do hebraico. Porque o hebraico bíblico, ele é todo ele em consoante. O hebraico, na época de Jesus, também foi criado, os maçoretas vieram depois de Jesus. Mas essas letras, essas consoantes, nós temos Iod, Re, Vav, Re. O que é o Iod? Que é apenas um apóstrofo, e que a gente corresponde ao Y, seria, no caso, Y, H, V ou W, H. Iod, ou Iud, alguns pronunciam Iud, Re, Vav, Re. Iud, apóstolo, o H, Re, Vav, V ou W e Re, H. Essa é a palavra, é a sigla que corresponde a eu serei o que serei. Ou, na palavra nos diz, eu sou o que sou. Foi traduzido como no singular. E isso é algo que nós não temos condições de dimensionar o nome de Deus, o tamanho desse nome, o poder desse nome. Nós não temos nenhuma explicação humana que possamos tentar explicar as características e o poder manifesto na ação e na natureza do nome de Deus. Mas nós podemos observar alguns princípios. O primeiro deles, a eternidade. Deus é eterno. Eu serei o que serei. Não tem começo nem fim. O Senhor é autoexistente. É aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir. Ele as criou do nada. Ele as fez aparecer. Lembra-se daquela explicação da simulação do mágico, né? Fazer sair um coelho de uma cartola. Aqui, na nossa aportuguesada, o avracadabra virou abracadabra. Mas é aquela ideia, a ideia é a mesma. Trazer à existência aquilo que não existe. Então, o Senhor é algo que nós não podemos alcançar, mensurar. É aquele que sempre foi, é e será eternamente. Outra coisa importante, dentro dessas características do tetragrama sagrado, Deus é imutável. Nós somos e nós ligamos com coisas estáveis, desequilibradas em muitos aspectos, mas Deus é invariável, Ele é permanente, Ele é constante. Deus é eterno. Isso é muito importante que nós tenhamos. Então,
Deus é absoluto, independente, autossuficiente, todo-poderoso, grandioso em amor e misericórdia. O Senhor cumpre a sua palavra de salvação aos que creem nele. O Senhor, Deus, é incompreensível. Nós não temos a nossa mente humana, limitada, jamais pode alcançar, entender o significado e o poder do Senhor Deus. Deus é inexplicável, insondável, digno de referência. A palavra nos diz isso, que Ele é insondável, muito acima da nossa compreensão. Deus é único e sem igual. O Senhor não se compara com nenhuma das suas criaturas. Quem é a criatura? E a palavra nos diz, referindo ao homem, quem és tu para entender os desígnios de Deus? É o supremo criador do universo e o sustentador de todas as coisas. Todas essas coisas que nós vemos estão mantidas, estão suspensas, sustentadas pela mão do Senhor. Então, aí nós vamos ver, quando ele se revela ali a Moisés, ele estava dando, Moisés talvez não tenha entendido, não tenha alcançado todo o poder ali que o Senhor podia dar a ele, podia autorizá-lo. Ele estava indo com a autoridade suprema, com a autoridade máxima. E o Senhor diz para ele, Moisés, eu acompanho você. Quer dizer, o Senhor, quando nos determina, quando nos comanda, quando demanda para nós alguma coisa, podemos ir tranquilo, porque Ele está conosco. Ele está nos amparando, Ele está no nosso lado, Ele está nos protegendo. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que ter sempre que a gente possa pensar em ter alguma dúvida, o Senhor está comigo, né? O seu cajado está comigo, me protege, me guarda, me livra. O Senhor é o meu protetor. Certa ocasião, ele virou para Abraão e disse, Abraão, não tenha dúvida. E disse para Abraão, eu sou o seu escudo. Nós sabemos que numa batalha, o escudo fica próximo ao combatente. O escudo o protege. O Senhor não prometeu a Abraão lança, nem flecha, nada que pudesse fazer uma luta à distância. O Senhor disse que seria o seu escudo. Primeira coisa, o escudo vai à frente, não vai na retaguarda. O escudo vai na frente. O escudo está colado ao combatente, próximo ao combatente, e que o protege de toda flecha, de toda lança, de todo aquilo que o inimigo possa lançar contra ele. Mas o Senhor vai na sua frente. Então, quando o Senhor faz com Abraão essa colocação, não tem o que temer. O Senhor é seu escudo. O Senhor é a tua proteção, tua fortaleza. O seu problema não é fichinha. Seu problema jamais vai alcançar a magnitude, ele sempre será menor. Quando foi Jesus, na segunda tempestade, em que ele manda os discípulos virem na frente, e que ele vem andando por sobre as ondas, aquilo ali o Senhor queria mostrar, e nos mostrar, e mostrar aos discípulos, que por maior que seja a onda, Ele está por cima, está debaixo dos pés dele. Por maior que seja a onda, está debaixo do pé dele.
Não há problema. O seu problema jamais vai chegar aos pés do Senhor. Então, nós temos que ter essa segurança, essa garantia. Tem muito mais coisa ainda para nós falarmos, mas já chegamos no limite hoje, normalmente dos nossos vídeos. Nós vamos interromper, vamos dar continuidade no próximo vídeo, porque tem muita coisa para nós falarmos a respeito do nome de Deus, do tetragrama sagrado. Yud, Re, Vav, Re. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cubra a tua vida, o seu lar, a sua família, com a mão poderosa. E que o Senhor abençoe, nos abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe.